Oi. Olá, gente bonita, tudo bem com vocês? Para você que não me conhece, meu nome é Jane, sou psicóloga social. Para começar, eu gostaria de pedir a você a sua gratidão. Se inscreva, comente, compartilhe. Se você se inscrever, não esqueça de ativar o sininho, porque é uma exigência do YouTube. E você ajuda o canal a crescer. Compartilhe. Mande para seus amigos, seus parentes, seus inimigos também, que é para ver se eles descobrem várias coisas e aprendem várias coisas. E aí ele vai se tornar seu amigo. Nós estamos fazendo uma série sobre fobias. E a fobia de hoje se chama nosofobia. Noso vem do grego, que significa doença. E fobia significa medo. A nosofobia é o medo irracional de uma doença específica. Por exemplo, tem gente que não vai no hospital do câncer porque tem medo de contrair a doença. Gente, câncer não é contagioso. Tem pessoas que, se souber que um vizinho, que um amigo está com a doença, evita de encontrar aquela pessoa, evita de tocar na mão daquela pessoa. Então, essa pessoa tem uma doença mental chamada nosofobia. E hoje, essa doença evoluiu de uma forma que também ela está sendo chamada cibercondria. Isso está na grande parte das informações que vocês encontram pela internet. E são informações às vezes distorcidas, erradas, plantadas de má fé. Tem gente que faz esse tipo de coisa, principalmente algumas pessoas do mal que plantam essas coisas justamente para criar medo nas pessoas. A nosofobia está nas informações que as pessoas veem na internet. A pessoa começa a ficar com medo. São informações distorcidas e erradas. Então, quando você lê uma coisa a respeito de doença, procure saber, procure se informar. Se você tiver acesso a uma revista de medicina, uma revista oficial, que fala só sobre medicina, uma revista universitária de escola de medicina, ou nos websites de universidade de medicina, para você tirar suas dúvidas, para você não ficar criando uma doença, criando medo, alimentando uma coisa que não é verdade. Quais são os fatores de risco para desenvolver essas doenças? Exposição aos altos níveis de informação, tanto pela internet, como através de noticiários, de mídias. E o risco também da pessoa se automedicar. Pessoas que tiveram problemas traumáticos de saúde no passado também podem desenvolver esse medo. Exposição repetida ou convivência com pessoas que têm doença grave. A pessoa começa a acreditar que também vai ter aquela doença. Aí desenvolve a nosofobia. Essa doença, ela se desenvolve muito em pesquisadores, estudantes, né? Estudantes que passam muito tempo pesquisando uma doença, eles começam a ter esse tipo de fobia. E pessoas que convivem muito tempo com pessoas que têm doenças sérias, graves. Na área médica, né, ela é muito conhecida como doença do estudante de medicina. Muitos abandonam até a profissão, abandonam os estudos, porque fica com medo de contrair uma doença daquela. Passa a sofrer de nosofobia. A hipocondria é um subconjunto da nosofobia, ou vice-versa. A diferença entre a nosofobia e a hipocondria é a especificidade. Cada nome difícil em medicina. A pessoa que sofre de hipocondria, ela sente vários sintomas físicos que ela começa a associar a uma doença que ela acha que tem.
o que ela pensa que tem. E a pessoa que sofre de nosofobia, ela tem medo de uma doença específica. Então, existe a diferença aí. Como eu já falei, tem gente que não entra em hospital de câncer porque acha que vai ter câncer, né? Tem gente que não fala com pessoas que têm AIDS porque acha que vai ter AIDS. Tá entendendo? Isso é nosofobia. No entanto, nem todas as pessoas que têm medo de ficar doente e nem todas as pessoas que tomam remédio sem estar doente sofrem dessas fobias, né? Às vezes sofre de outras coisas e às vezes não sofre de nada. Muitos especialistas chamam essas duas fobias, que elas são diferentes, mas eles chamam disso de transtorno da ansiedade da doença. Essas duas, elas são sérias. Porque, aliás, todas as fobias são sérias, porque elas vêm do medo. Então, muitas pessoas, às vezes, fazem até tratamento por conta própria, porque acha que contraiu tal doença. E para você convencer aquela pessoa que aquela pessoa não sofre daquilo, nem elas vendo exames específicos que diz que ela não tem aquela doença, ela acredita que tem, que o médico está mentindo, que o diagnóstico foi errado. Então tem que tratar essa pessoa. As pessoas que são mais sensíveis a esse tipo que desenvolve essa fobia são pessoas que sofrem do transtorno bipolar, pessoas que sofrem de esquizofrenia, pessoas que sofrem de depressão, pessoas que sofrem de transtorno obsessivo compulsivo. Essas são as pessoas que têm mais probabilidades de desenvolverem essas doenças, assim como os estudantes de medicina. Existem algumas pesquisas que essas duas doenças estão relacionadas também com algumas pessoas que têm problemas cardíacos, vasculares, câncer, tuberculose e outras doenças em série. O distúrbio da amplificação somática, que está relacionada com percepção e cognição, podem ser a causa da nosofobia. Nesse caso, o nosofóbico, ele usa negatividade, ou seja, ele é uma pessoa que tem muitos pensamentos negativos, então ele pensa que adquiriu aquela doença, aquela determinada doença. Eles começam a assistir programas sobre doença, a ler sobre essa doença específica, a ver na internet programas, e aí eles vão ficando cada vez pior. Tem pessoas que não viajam para a África porque tem medo de algumas doenças específicas que tem na África, tipo ebola e outras doenças sérias que tem por lá. Muitas pessoas não viajam para a América Latina por causa de algumas doenças, como dengue e outras. Porque essas pessoas sofrem de nosofobia, elas têm medo de adquirir a doença. Sendo que, quando você vai para países que têm determinadas doenças, você já toma vacina antes e você está imunizado, você não vai pegar doença nenhuma. Então, para a pessoa tratar a nosofobia e a hipocondria, a pessoa é recomendado tratamento, no Brasil é chamado TCC, tratamento do comportamento cognitivo, associado também a outras terapias também. Tem outras terapias também que funcionam nesse caso, como a meditação, né, mindfulness, visualização, afirmação positiva e outras formas de tratar, como a hipnoterapia. Então, esse foi nosso tópico de hoje. Beijo no coração. Nosso tópico foi nosofobia e hipocondria, ok?